Os benefícios para quem pratica yoga. São vários, Adriane? São vários. Tanto físico, tá? Pessoas com problemas de coluna, eu vou falar de coisas básicas, prisão de ventre, taquicardíaca, pressão alta. Tá? Adriane, eu quero fazer uma revelação aqui para Mato Grosso. Eu tinha uma imagem da yoga no passado que ela me confundia com uma seita, né? E acontece que essa situação foi demistificando. Como é que você coloca a yoga hoje dentro do contexto? Ela chega a ser um princípio de uma religião? Como é que você enxerga? Não, eu particularmente também já fui preconceituosa. Eu só encontrei o yoga na minha vida por conta da depressão. Eu nunca, jamais iria praticar yoga antes se não fosse pela dor. Yoga não é religião. Yoga é uma filosofia de vida. Tá? E muitas pessoas têm um preconceito em relação a isso. Tanto é que hoje eu tenho um projeto voluntário na Igreja Católica. Eu tenho alunos espíritas e tenho alunos evangélicos. Justamente porque a Hatha Yoga, ela trabalha o lado científico do yoga. E como é que é conciliar a questão física com a questão emocional? É tudo. Porque se você tem uma tensão na região da nuca, na região cervical, ela é ocasionada pelo emocional. E aí, se você aprende a respirar, a desacelerar o processo dos pensamentos, automaticamente você vai relaxar a musculatura que está tensa. Eu vejo você assim, uma pessoa, quando se fala na yoga, nos seus olhos se observa uma vibração. Dá para você descrever os resultados positivos de você enquanto professora com alunos? Olha, são vários. Alguns que despertam uma curiosidade? Eu acho que pelo fato de eu ter encontrado o yoga pela depressão, então a minha paixão hoje é quando eu pego um quadro de pessoas em alto estresse, em alto nível depressivo. É minha paixão. Eu quero ver aquele aluno buscando e tendo a cura através das técnicas do yoga, através da respiração. Então, minha paixão. Sou apaixonada também pelos alunos da terceira idade, tá? Porque os resultados são fantásticos, porque são pessoas altamente disciplinadas, o idoso. E ele escolhe o resultado muito bom, porque eles vão tendo um conceito de que o envelhecimento enferruja e que ele está limitado. Certo. O yoga faz com que você tenha essa libertação. Que nem só o corpo bonito e o corpo modelado é que você vai estar bem. O bem-estar está dentro de você e não na imagem do que seu corpo está passando. Como é que fica o obeso? Há alguma particularidade com relação às condições físicas, quando se fala em física e mental? A partir do momento que a gente trabalha com bem-estar, nós estamos falando do bem-estar interno, nós estamos falando das emoções. Então, o corpo é uma casca. Eu digo sempre que foi um empréstimo que nós temos desse corpo. Então, a partir do momento que a gente tem, a gente deve ter um cuidado especial. As limitações seriam no início da prática. Só que esse obeso, se ele realmente for um praticante de yoga, automaticamente ele vai diminuir o peso. Certo. Porque ele só é obeso porque ele é ansioso. Será? Absoluta certeza. Ele come sem pensar. O lado espiritual, como fica? O lado espiritual vem junto com a respiração. Porque a partir do momento que você está com a mente agitada, que você está ansioso, você não consegue desacelerar o processo mental para sentir a paz interior. Essa paz, ela vem através da respiração. Então, as duas coisas andam, não tem como separar a matéria do espírito. Impossível. Adriane, você acha que esse tabu com relação à questão masculina, o que precisa ser feito? Porque eu tenho uma impressão de tudo aquilo que é bom, você tem que procurar quebrar o tabu. Como é que se consegue? Que trabalho precisa ser feito? Eu falo que é o trabalho de formiguinha. É o trabalho de formiguinha, porque eu sempre estou nessa linha e sempre trabalhando os preconceitos em relação a religiões, ao sistema de vida e também a questão do masculino. Tá? Os grandes mestres, se quem lê um pouquinho, comprar um livro de yoga, a maioria são os grandes mestres, são homens. Tá? É realmente a questão de preconceito mesmo. A pessoa fala que vai para o yoga, o amigo fala que ele vai para o balé. Só que a partir do momento que ele entra dentro do espaço e que ele colhe o bem-estar, ele é o meu garoto propaganda. Eu vejo a figura do Padre Haroldo, como você situa aí. O que é o Padre Haroldo na sua vida? Ele foi uma porta que se abriu, que alavancou na prática do yoga. Porque eu sempre fui católica, né? Nasci num berço católico, e eu sempre achei que yoga fosse religião.
E quando eu me deparei com a prática, houve muito preconceito, inclusive até em relação à Igreja Católica. E eu fiquei frustrada, porque eu tinha descoberto que não era religião. Mas eu não tinha o poder da palavra para difundir isso tudo. E nós pesquisando em relação a yoga e religião, a gente encontrou um padre, professor de yoga, que faz o trabalho de recuperação com drogados e alcoólatras através das técnicas de yoga. Aí foi aonde eu fiz o convite, né, para ele nos oferecer um pouco mais da sua... Você estaria dizendo também que uma pessoa que tem um problema com relação a drogas e quer se reabilitar, também pode participar da... Pode e deve. Todo usuário de droga, fica aqui a minha dica, todo usuário de droga, todo alcoólatra, tá? Toda pessoa que tem problema com sobrepeso, estão com quadro de ansiedade alterado. Tá? Eu vou dar um exemplo bem simples, que é o do fumante. O fumante ele é altamente ansioso. Quando ele pega um cigarro para fumar, é no momento de nível de estresse. Então ele precisa fumar. Tá? O que ele faz na hora que ele traga o cigarro? Ele manda mais oxigênio para o cérebro. Ele está chupando ar para dentro do pulmão. Só que, claro, ele está levando a nicotina junto. E se ele fizesse uma técnica de respiração naquele momento de estresse, ele conduziria aquela agitação dele. Estou dando um exemplo simples. Tá? Nós temos técnicas de respiração que atingem diretamente a hipófise, que é a glândula central, que é o que a droga faz no usuário. Ele usa a droga para neutralizar momentos que a mente do drogado ela é completamente acelerada. Então, no momento que ele usa a droga, ele se sente feliz, ele relaxa. Só que ele tem como usar essa felicidade, esse relaxamento, através de uma respiração. Então, a vontade da gente poder ter um espaço, como o Dr. Cláudio está nos dando, para poder chegar a mais pessoas, é fantástico, eu só tenho que agradecer. No fundo, eu estou emocionada. Que bom, que bom. Porque é uma oportunidade para todos que estão em casa, porque as pessoas não sabem o que é o yoga, as pessoas não conhecem, e eu estou quietinha, eu falo, eu estou há 10 anos, estou comemorando esse ano 10 anos de prática, né? Certo. E o meu trabalho é formiguinha. Eu vou ser persistente, eu não desisto nunca, eu sou brasileiro. É uma forma de realmente tentar levar a paz ao outro através da respiração. Quando você fala, normalmente o brasileiro, o ser humano por si só, tudo aquilo que ele faz, ele busca um resultado com muita rapidez. Ele quer tudo imediatista. Como é que é o resultado na yoga? É a longo tempo? A recuperação é visível? É notável apenas na pessoa, nos seus comportamentos? Dá para você falar um pouco generalizado? Dá. Quanto mais o alto nível de estresse, mais rápidos são os resultados. Porque a pessoa não tem noção o quanto a respiração relaxa e tranquiliza. Então, quanto mais agitação, mais bem-estar ela sente. Né? Quando a pessoa já tem um pouco mais de equilíbrio, que ela foi só para acrescentar um pouquinho mais de equilíbrio, eu falo que sempre os familiares, é muito interessante quem realmente é praticante de yoga. Quem sente o maior bem-estar da prática do yoga é a família, é o esposo, no caso da mulher, ou vice-versa, e os filhos. Porque a gente agride menos, a gente pensa para dar as respostas, a gente pondera, e se eu estou em equilíbrio, em paz interior, eu não vou querer agitar a sua paz. Eu quero levar a paz até você. Então, assim, é uma coisa tão gratificante, porque você consegue contaminar toda a família. Contaminou a família, tenta contaminar a sua empresa. Isso que eu ia perguntar. Contaminou a empresa, tenta contaminar o universo. E aí você vai... Então, a paz, o que significa o simbolismo da paz? É você estar com paz consigo mesmo para poder contaminar o outro com coisas boas. Professora, eu observo hoje nos empresários a nível de Brasil, a nível de Mato Grosso, não é diferente, que eles descobriram que eles levarem um personal trainer para dentro da sua empresa para os exercícios físicos dos seus funcionários está provocando um maior rendimento no trabalho. Eu até poderia dizer que um empresário inteligente levaria a yoga para dentro da sua empresa para os seus funcionários também, ou não? Com certeza, o ambiente ficaria muito mais harmonioso, tá? Porque em momentos de alto nível de estresse, um funcionário tendo o equilíbrio e a serenidade das respostas, aquele ambiente vai ser produzido com mais tranquilidade. Hoje até ministro palestras para a Embrapa, já ministrei palestras para as outras empresas, justamente levando essa qualidade de vida. Porque quando se falamos em qualidade de vida, volta naquela primeira perguntinha, qualidade de respiração. A gente se fala em resultado.
E é claro que dentro do envolvimento, nós falamos muito das pessoas procurarem ou não. Apenas a nível de curiosidade, a busca da prática do yoga é um orçamento familiar muito caro ou a pessoa poderia com facilidade? Eu digo que sim. Não, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu gostaria que o yoga tivesse nos órgãos públicos. O yoga hoje teria que ser cedido pela prefeitura. O número de pessoas hipertensas seria diminuído, o número de pessoas depressivas seria diminuído. Enfim, nós reduziríamos o tratamento, nós faríamos a prevenção. E nós poderíamos estar adentrando isso na pré-escola. Tá? Da pré-escola, o pré-vestibulando. Tá? Então, é uma coisa assim que eu falo que é trabalho de formiguinha. Seria currículo escolar, na sua opinião, como cidadã brasileira? Como hoje em São Paulo e Rio, as grandes escolas já ministram práticas de yoga dentro das escolas. Escolas públicas ou as particulares? Particulares ainda. A revolução na educação também, com a yoga? Seria um passo muito grande. Hoje, até pelo órgão público também, né? Pelo município. Eu falo nos clubes de mães, se nós tivéssemos profissionais para estar ministrando, aquela mãe que passa um estresse com um alcoólatra, com o filho, ou o marido alcoólatra, ela conseguiria equilibrar aquele ambiente familiar através das técnicas de respiração. Ela poderia ajudar o próprio filho, o próprio esposo. Mas quando você fala, nós falamos e não falamos em valores. O nosso programa é para isso. Ele é um sentido de uma prestação de serviço para a sociedade. O que significaria dentro de um orçamento familiar uma pessoa praticar o yoga? Claro. O espaço que eu trabalho, eu cobro uma mensalidade de 2 vezes por semana, R$175. Certo. E de acordo com a etapa, há um aumento ou isso Não, se você fizer uma vez é 130, 2 vezes 175, 4 vezes 290, então conforme o número de dias da semana. Adriane, eu conversaria contigo aqui mais 1 hora, mais 2 horas, porque parece que eu já participei de uma sessão de yoga, já estou leve, né? É gostoso. É um prazer muito grande poder ter tido a oportunidade de bater esse papo contigo. Quem sabe nós tenhamos aí o privilégio de poder, dentro em breve, ter mais uma entrevista contigo, levar essa riqueza de conhecimentos, essa riqueza de cultura e, é claro, aquilo que só faz o bem à sociedade de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua entrevista, Adriane. Eu que agradeço a oportunidade, foi um privilégio muito grande. A pergunta feita, a questão do trabalho de formiguinha. Hoje eu semeei mais uma sementinha aqui com o Dr. Cláudio Alves, tá? E que eu possa ter levado ao nosso ouvinte um pouquinho da técnica do yoga e que você preste a partir de hoje um pouquinho mais de atenção na sua respiração. Ok. Programa, eu quero dizer a você, telespectador, que ainda não acabou. Depois do intervalo, o nosso assunto é Pilates. Fique conosco. E, Adriane, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. PW, Assessoria de Comunicação. Para ser útil e gerar resultados, a yoga requer prática regular, método adequado, orientação adequada. Não há sucesso em se praticar yoga seguindo um texto, sem uma orientação competente ou um acompanhamento pessoal gradativo e sistemático.